eu espero que vocês sempre fiquem atentos aos avisos, certo? Por quê que a tia está dizendo isso? Porque é o seguinte, ó, a tia toda vida sempre fala os avisos aqui para vocês. Eu passo a semana inteira falando, certo? Sempre acontece isso. Eu falo na primeira aula. Ontem eu esqueci de avisar vocês, né? Mas ó, já estou falando hoje. Eu sempre estou lembrando, batendo na mesma tecla, certo? E acontece de algumas vezes alguém mandar mensagem para mim, ou para outros professores, ou até mesmo para o coordenador, dizendo que não sabia das datas, sendo que a gente está sempre avisando. Mas por que que não sabe? Vai ver que aquele menino não prestou atenção na hora que a tia estava falando, certo? Por isso que é bastante interessante vocês estarem observando, estarem sempre escutando o que a gente está falando aqui. Porque aqui a gente dá aula, dá, mas a gente também dá alguns recados, certo? Então é bom vocês estarem atentos, né, ao que a gente sempre está falando aqui, a gente sempre avisa nas redes sociais, lá no Google Sala de Aula, certo? Nós estamos sempre avisando dos acontecimentos, das reuniões, né, dos simulados, certo? E na próxima semana nós teremos simulado, né? Começará no dia 14, na segunda, até sexta-feira, né? Certo? Até o dia 18. É. Então, assim, no caso, seria bom vocês, né, estarem sempre atentos a isso aí. Eu estou falando aqui, como outros professores já falaram também, né? Mas que é Tia, bom prestar atenção e estar sempre ouvindo. Oi. desde segunda-feira, na semana passada, desde segunda-feira, estão falando que vai ser na próxima semana simulado. Pois é. Eu que acabei esquecendo de dizer para vocês, mas estou falando agora. Vou falar amanhã de novo, que é para vocês não esquecerem. Tá bom? Pronto. Eu passei a página 135, só eram duas questõezinhas que vocês deveriam fazer, mas que com muita atenção, né? Por quê, tia? Porque nessa questão 5, vocês teriam que ter uma atençãozinha maior em relação a circular, né? Porque era com azul, vermelho e amarelo, certo? Então, vocês teriam que ter essa atenção de circular esses animais aqui. Mas a gente vai corrigir, certo? E vocês, né, irão observar aí o que a tia vai dizer. Vamos lá. Queria aqui a página. Página 135, questão 4. Assinale as respostas corretas. Animais onívoros comem plantas e outros animais. Sim, vocês devem marcar essa daí, tá? Segunda, animais herbívoros comem outros animais. Não, essa daí vocês não marcam. Terceira, animais como o leão e o golfinho são chamados de animais herbívoros. Não, essa daí também vocês não marcam. E a última, cada animal tem sua própria dieta. Sim, essa daí vocês marcam, tá bom? Vocês vão marcar a primeira e a última, certo? Só apenas essas duas que vocês irão marcar. Na questão 5 foi aquela que eu falei para vocês, né? Que era para vocês circularem de vermelho os mamíferos carnívoros, Tia, é para marcar a primeira e a de última. azul os herbívoros e de amarelo os onívoros. A primeira aí, o primeiro animalzinho, vocês irão circular de vermelho, tá? Primeiro animal é vermelho. O segundo animalzinho, que é o porco, vocês irão circular de amarelo. O porco é amarelo. Lá, o boi, lá embaixo, vocês irão circular de azul. O boi é azul. O leão, vocês irão circular de vermelho. Lá embaixo, o animalzinho abaixo do boi, vocês irão circular ele de azul. E o último de amarelo. Então, primeiro animal vermelho, segundo amarelo, o terceiro embaixo, que é o boi, de azul, o outro, o leão de vermelho, aí lá embaixo, o azul e o outro amarelo,
certo? 2 de cada tem, ok? Alguma dúvida? Não, sim. Não, né? Ok. Tia, eu tô com dúvida na 4. Na 4, você vai marcar apenas 2 frases. A primeira, que é animais onívoros comem plantas e outros animais. E a última, que cada animal tem a sua própria dieta. Cada animal tem a sua própria dieta, tem a sua própria alimentação. Então, essa daí também é verdadeira, certo? Os animais herbívoros, eles não comem outros animais, porque os animais herbívoros, eles se alimentam de vegetais, certo? Que são o quê? O boi, os cavalos, certo? A outra, animais como o leão e o golfinho são chamados de herbívoros. Não, eles não são herbívoros, tá? Ok? Tá. Tia, eu não consegui acompanhar assim. A 5, vamos lá. O primeiro animalzinho aí, você vai circular ele de vermelho. Circulei. O segundo, que é o porquinho, você circula ele de amarelo. Lá embaixo, o boi, você circula o boi de azul. Eu não sei fazer o bolo. O leão, de vermelho. Lá embaixo, você vai circular o próximo de azul. Azul? Sim. E o último aí da ponta, de amarelo. Ok? Pronto, muito bem. Pronto. Gente, esse conteúdo, essa unidade 3, eu acho que vocês podem observar que a gente vai falar só de animais, né? Então, ainda vamos continuar, certo? Hoje a gente vai ver aí na página 136 os animais invertebrados, tá? Hoje a gente vê a página 136 e amanhã a gente vê a página 137. Hoje a gente vê a 133, vamos falar sobre os animais invertebrados. Quando for amanhã, a gente vê os grupos dos invertebrados, porque assim como os vertebrados, tem os grupos, né? Os animais vertebrados têm aqueles 5 grupos, né? Mamíferos, répteis, anfíbios, peixes e aves, né? Os invertebrados, eles também têm os grupos deles, tá? Mas antes, a gente hoje vai falar só sobre eles. Amanhã a gente vê os grupos, tá bom? Vamos lá. Página 136. Acompanhe comigo. Hã? Eu posso ler a página 36? É porque assim, ó, a tia sempre fala que eu vou lendo e explicando, certo? Porque se eu for deixar ler, aí a gente vai perder muito tempo, tá bom? E não dá tempo a tia explicar, certo? Eu gosto que vocês participem sempre, mas assim, nosso tempo é muito corrido, tá? Vamos lá. Os animais invertebrados, eles são os que não possuem uma coluna. É o que a gente sempre viu. A diferença entre o animal vertebrado e o animal invertebrado é isso aí, né? Um tem coluna vertebral e o outro não. Os animais vertebrados, eles têm coluna vertebral e crânio. Já os animais invertebrados, eles não possuem coluna vertebral e nem outro tipo de ossos, certo? Então, assim, os animais invertebrados, eles são os que não possuem coluna vertebral e nem outros ossos. Eles fazem parte do grupo dos vermes, certo? Os animais de corpo mole, protegido ou não por concha. Independente de ele ter a proteção de concha ou não, certo? Ele não tiver ossos nem coluna vertebral, ele é um animal invertebrado. Os insetos e crustáceos, os aracnídeos, os animais marinhos de corpo espinhoso, são exemplos de animais invertebrados. Existem milhares de tipos de invertebrados de diferentes formas e tamanhos.
ele deu aqui, já para iniciar, o nome dos grupos, né, dos invertebrados, que são aqueles que têm o corpo mole, né, protegidos ou não por concha, os insetos, certo? Os crustáceos, os aracnídeos e os animais marinhos de corpo espinhoso. Aí ele deu alguns dos exemplos. Mas que existe de diferentes formas, de diferentes tamanhos, de diferentes adaptações. São animais diferentes. Como cada um tem a sua própria dieta, então cada um também tem as suas formas, os seus tamanhos, as suas adaptações. Os invertebrados terrestres, eles podem viver em matas, desertos e muitos outros ambientes, certo? Isso não quer dizer que ele só vai viver nas matas e nos desertos, não, tá? Ele pode também viver em outros ambientes. Aqui são só alguns exemplos, que é onde a gente se encontra maiores quantidades. Existem também aqueles invertebrados que vivem enterrados dentro do solo, que é o exemplo de quê? Das minhocas, né? Ou embaixo de pedras, como o tatu de quintal, certo? Eu não sei se vocês já viram um tatu de quintal, mas é bem interessante, certo? E as minhocas? Minhoca todo mundo conhece, né? Que elas gostam de terra, gostam de ficar no solo. A minhoca é um exemplo de animal invertebrado, né? Que terrestre, eles vivem enterrados no solo. Para encontrar alimento no ambiente terrestre, os invertebrados, eles usam diferentes maneiras de locomoção, né? Claro, cada um tem a sua maneira de locomoção diferente. Alguns rastejam, como as lesmas, né? Porque as lesmas, elas são... É tanto que quando a pessoa diz assim, tu tá andando muito devagar, parece uma lesma. Por quê? Porque a lesma, ela rasteja, certo? Não, digamos que não tem tempo ruim com ela, não, certo? A lesma, ela anda devagar, ela rasteja bem devagarzinho. Quem quiser esperar por ela, que espere. Quem não quiser, vai embora, né? Outros têm pernas e andam, né? Como as formigas e as aranhas. Né? No caso, a lesma, ela rasteja, né? Bem devagarzinho. Já as formigas e as aranhas, elas têm as perninhas, né? E elas conseguem andar, certo? Existem ainda aqueles que voam, como as borboletas, os gafanhotos e os mosquitos. Tanto as borboletas como os E as gafanhotos, muriçocas. como os mosquitos, eles voam. Por quê, tia? Eles não têm, né, coluna vertebral, não têm ossos, mas eles conseguem voar, justamente pela leveza que eles têm. Uma borboleta não tem peso praticamente de nada, um inseto também não. Então, por isso, eles conseguem voar. Isso não quer dizer que as outras aves, né, elas não consigam voar, mas depende. Você tem que ter um peso leve para poder voar. O pinguim faz parte das aves, mas pelo peso dele, ele não levanta voo, né? Então, estes pertencem ao grupo dos insetos, esses que eu falei para vocês, né? Borboletas, gafanhotos e os mosquitos. Eles pertencem ao grupo dos insetos, que são os únicos invertebrados dotados de asa e que são capazes de voar, né? Os invertebrados que são do grupo dos insetos, eles os únicos que têm capacidade de voar, viu, gente? Muitos invertebrados vivem em ambientes aquáticos de água doce ou salgada. Os que vivem em ambientes de água doce são encontrados em rios, lagos e represas. Olha aqui o exemplo do tatuzinho de quintal, para quem não conhece. Essa primeira imagem aí, gente, é o exemplo do tatuzinho de quintal. Ele fica enterrado no solo, igual as minhocas, certo? E aqui é um polvo, né? Todo mundo já viu um polvo algum dia, nem que seja por foto, né? Então, assim, ele te deu dois exemplos. O tatuzinho de quintal, né? Que ele vive enterrado ou embaixo das pedras. E o polvo, né? Que vive aonde? Na água. Ele deu um terrestre e um aquático, certo? Mas o polvo, tia, mas o polvo a gente não encontra no mar? Também, certo? Mas é mais fácil a gente encontrar nas águas doces, né? Nos rios, lagos e nas represas, tá bom? Alguns insetos, eles são muito úteis ao homem. Quando a gente diz que ele é muito útil ao homem, é que ele serve, né, tem alguma
alguma serventia para o homem. Como, por exemplo, as abelhas, né? As abelhas, elas nos picam, tem gente que é alérgico à abelha, e quando ela pica, fica logo aquele inchadão, né? Mas ela também nos é útil. Por quê? Porque elas nos fornecem o quê? O mel. Gente, o mel de abelha é uma delícia. E ele puro, É bom pra tosse. O mel de abelha. para tosse, exatamente. Aqui a gente não deixa faltar mel de abelha. Porque eu, assim, não sou muito fã de coisa doce, eu não gosto muito de coisa doce. Mas o mel em si, às vezes quando eu tô tossindo, quando a garganta está um pouco. Ontem eu tava com a minha garganta todo o tempo, certo? Aí eu tomo o quê? Sempre um pouquinho de Aquele mel. que tava andando de bicicleta e que um besouro entrou na boca da tia. Não foi? Foi, exatamente. Aí Ô, tia, o que foi que eu fiz? Eu bebi um pouquinho de mel, né, para poder aliviar a garganta. E ô, ajuda, viu, tia. gente? Oi. Um dia eu fui com minha mãe e meu pai pro polo. Hum. Aí tinha uma colmeia. Aí eu e meu pai levamos picada de abelha. Pois é. Assim, tem pessoas que não têm alergia, né? É muito difícil, mas viu? Assim, a picada da abelha, em qualquer pessoa, ela vai inchar um pouquinho. Não em todo mundo. Tem pessoas não, que já ficam, né, toda inchada por conta da picada da abelha e da alergia. Outras não. A abelha pica, né, fica inchado só aquele cantinho e depois passa. Mas por que que fica inchado, tia? Gente, a abelha, lá no biquinho dela, né, quando ela vai picar você, ela solta uma espécie de ferrão, é o chamado ferrão, certo? O ferrão da abelha. Que quando ela pica, ela introduz aquele ferrão em você, certo? A partir do momento que ela introduz aquele ferrão, seja onde for, no dedo, no braço, na orelha, que elas gostam, certo? Vai ficar o quê? Vai ficar o ferrão lá dentro e vai inchar. Enquanto aquele ferrão não sair, que você não conseguir tirar, vai ficar inchado, certo? O importante é você ter que tirar aquele ferrãozinho, porque na hora que tira, aí ele vai ficar inchado, vai. Mas aí com um pouquinho de gelo, com uma massagenzinha, o inchado ele vai se desmanchar, certo? Mas se o ferrão ficar, Tia, oi, teve um dia, tia, que eu tava saindo de capoeira. Quando eu fui passar minha chinela, tinha uma abelha dentro. pois é, exatamente. Aí eu fui Pronto. picada. É. Aí é como eu estava falando para vocês, né? Que esses insetos, eles são úteis ao homem. A abelha, ela tem esse porém, né? Mas ela é muito útil, por quê? Porque elas nos fornecem o mel, certo? As joaninhas, elas comem os pulgões, certo? E prejudicam. Oi, O mel é vomito de abelha. é bom que? O mel é vomito de abelha. Ah, pois é. Mas assim, gente, continuando aqui. Os pulgões. Os pulgões, eles são aqueles que comem, né, as plantas, certo? Porque eles são prejudiciais, né, ao crescimento das plantas. Quando dá uma praga de pulga nas plantas, gente, eles comem toda a plantação. E a joaninha, elas são úteis para quê? Para tirar os pulgões, porque as joaninhas, elas comem os pulgões, certo? Então, Tia, assim, oi, tia, a Alice tá te chamando. aonde? Ela não falou, não. Tá no chat. Um bocado de tia. Só que quando eu tô explicando, às vezes eu não olho muito o chat, viu, gente? E eu já até falei em relação a esse negócio de tia, tia, olha aí, ó, a quantidade. Quando quiser falar, tia, eu quero falar, não precisa ficar todo o tempo, tia, 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 não, não tem necessidade disso. É só falar pra mim. Cadê ela, que eu não tô nem vendo ela aqui? Tia, Oi, ai, tá aqui. quando a abelha pica, os órgãos dela saem pelo ferrão. Então elas picam por necessidade de defender a colmeia. Quando ela pica, ela morre. Pois isso aí é verdade.
Agora, é porque assim, a gente não se aprofundou muito no ferrão da abelha, né? E a gente sabe que tem todo um processo. Eu falei mais da necessidade, né, das utilidades dela. É como eu disse, elas são, em certa parte, elas são prejudiciais, são, mas em outras elas nos fornecem o mel, então elas também são úteis, tá? Como as joaninhas, né? As joaninhas, elas são responsáveis por comer as pragas, né? Os pulgões que ficam nas plantações, que prejudicam na nossa alimentação, porque vocês sabem que essas plantações vai ser para a gente, né? Seja ela de milho, de, de legumes, seja lá de o que for, de feijão, e elas, os pulgões, eles são capazes de destruir, né? Porque eles são prejudiciais a isso. Então, é uma maneira, se há uma maneira de se acabar com os pulgões, sem que seja o uso de agrotóxicos, de inseticidas, são o quê? As joaninhas, né? As joaninhas, elas são capazes de destruir os pulgões. Porque as pessoas, né, os agricultores, eles utilizam o quê? Eles utilizam as inseticidas, os agrotóxicos, para quê? Para poder acabar com esses pulgões, com essas pragas, né? As joaninhas não, elas vão lá e se alimentam deles, né, dos pulgões, certo? Pronto, vamos lá. Aqui, como eu falei para vocês, a gente encerrou aqui a página 136, né, em relação aos animais invertebrados, né, porque vocês sabem que existem eles terrestres, aquáticos e os que voam, né, os aéreos, né, tem tipos de invertebrado de todo jeito. E aqui na página 137 são os grupos que eu falei para vocês, que é o que a gente vai ver amanhã. Os invertebrados, eles têm 4 grupos, né? Não, 5. 5 grupos também. Igualmente os vertebrados. Só que eles têm o grupo dos anelídeos, né? Dos artrópodes, dos cnidários, dos moluscos e dos equinodermos. Cada um, né, com o seu exemplo de animal, igual aos vertebrados, certo? Amanhã a gente vai ver sobre isso. Pronto. Hoje vocês irão fazer a página 138, apenas a página 138. Não é as duas, tá? É a página 138. Temos 3 questões. A primeira questão: complete o texto com as palavras abaixo. Ele deu coluna, mosquito, insetos, lula, água e invertebrados. Os animais são aqueles que não têm vertebral, como a borboleta e a juma, que compõem o grupo dos... Há também animais invertebrados que vivem como o polvo, o camarão e a... 2. Qual é a principal diferença entre um animal vertebrado e um animal invertebrado? A gente já falou sobre isso, tanto lá no conteúdo dos animais vertebrados, como no de hoje, né? A tia também já falou sobre isso, certo? A diferença. E a questão 3, né? Para os animais ilustrados abaixo servem para a nossa alimentação e são invertebrados. Escreva o nome deles. Aí ele te deu 2 animais, certo? Que servem também para a nossa alimentação. Então, a gente basicamente come mais quando vai para a praia, né? Mas que a gente também, eles servem de alimentação para nós. Então, vocês irão colocar aí o nome desses 2 animais, ok? Só a página 138, como eu falei para vocês, já estou até colocando lá no Google Sala de Aula, para não ter dúvida, certo? E dizer, ai tia, eu fiz as 2 páginas, não era para fazer não? Não, só é para fazer uma página, que é a página 138, ok? Entendido, né? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Ótimo, muito bem. Alguém mais? A Clarice disse que não tem nenhuma dúvida, né? Ela. Alguém tem alguma dúvida? Nós temos aí algum... Eu não tenho nenhuma dúvida, tia. Não, né? Ótimo, muito bem. Graças a Deus. Vocês estão entendendo direitinho, certo? Porque quando a tia terminar a aula, que eu pergunto alguma dúvida, gente, não fiquem com vergonha de dizer, ai, tia, eu tenho uma dúvida. Não precisa ficar com vergonha. Por quê? Porque nós estamos aqui para isso, certo? Ok? Tem dúvida? Tia, eu tenho uma dúvida. Dá para a tia falar novamente?
eu explico novamente, certo? A tia está aqui para isso, para tirar as dúvidas de vocês e não deixar vocês com nenhuma dúvida. Ok? Ok, né? Pronto, então já são 9h50, a gente encerra por hoje, né? Não tem mais aula, só amanhã agora. Tchau, tia. As atividades, tá? Ok? Então tenham um bom dia. Tchau, Beijo para tia. vocês e até amanhã, tá? Tchau, Tchau. tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, valeu, fui. Até amanhã. Gente, até amanhã. Oiê. Sumir daqui.